Torcida do Fogão, vamos aqui para mais um breve comentário, né? Jogo da partida do Botafogo no Brasileirão. Dessa vez, Botafogo e Fluminense, 1-1 no Engenhão, ou seja, no Newton Santos, onde tivemos aí um público razoável, né? Mas um resultado que não esperávamos, quer dizer, eu até esperava, mas a maioria não. Eu procurei ver bastante. Ouvi bastante também a mídia botafoguense e a tradicional. Vou evitar de comentar mais uma vez, porque eu cansei deles. E vou tentar passar para vocês o que eu acho, o que eu vi. Às vezes sai um pouco da vertente deles, às vezes a gente concorda em alguma coisa. Achei o primeiro tempo do Botafogo. Primeiro vou esclarecer o seguinte: parar com essa palhaçada que estão falando que o Fluminense estava com o time reserva. O futebol mudou. Nós temos um time que começa e um time que termina. Fazer as 5 substituições, ou geralmente 6, porque sempre tem uma pancada na cabeça, né? Que hoje ficou normal no futebol. É, todos são titulares. Tanto é que se reveza muito o início de uma partida. Não se tem um time fixo, né? Hoje em dia. Algumas posições sim e outras não. Então, o time que o Fluminense jogou é um time que era titular há pouco tempo. Trocaram alguns jogadores e esses que estavam iniciando entram sempre, né? E iniciam o jogo, e os que estavam na última partida estavam no banco, entraram depois. Então acabar com essa palhaçada. O Botafogo empatou com o time reserva. Nada disso. Nada disso. É, um bom primeiro tempo. É, discordo de quem falou que o Botafogo jogou mal o primeiro tempo. Criticando demais o Vidal. Eu acho que o técnico tem seus erros, muitos, se não, tem muitos acertos também. Escalou bem. Só que o Vidal, gente, isso é treino, isso é futebol, isso é estudo, isso aí é. Futebol hoje não é mais aquele vai lá, toma a camisa, dá uma pirueta, né? Não é mais isso. Futebol hoje não é mais esse tipo de ação. Então, o que eu posso dizer para vocês é que ele tem uma característica. A característica que tem que ser treinada dele é o lançamento, para ele chegar na bola, ou chutar, ou fazer o demasiado cruzamento. Mas, dando bola para ele carregar, é uma dificuldade que ele tem. Ele tem uma grande dificuldade com isso. Imensa. Ele tem uma imensa dificuldade com isso. Então, a pessoa errou com as bolas por isso. Isso tem que ser treinado. O Deus Martins, ele entrou depois porque, apesar de fazer bem a função tática, mas a técnica estava um pouco abalada nas últimas partidas. Mas o Trent foi lá e fez um golaço, talvez concorra aí o gol do ano, né? É uma falta que ele bateu, que hoje quase não se vê gol de falta. Que o Botafogo pecou no primeiro tempo. Eu acho que o menino que entrou como atacante não fez a função. Ficou um espaço um pouco aberto ali do lado do Telles. Que o Telles, para jogar hoje, ele tem que ter uma cobertura boa. O Fluminense criou um pouco por ali. E o Vitinho, mesmo o Vidalba, todo mundo falando que não voltava, isso e aquilo, mas deu conta do recado atrás. Quando o Vitinho está bem, atrás ele está bem. Ele sempre está ruim na frente. E como o Guinho não jogou, e eu bato sempre a tecla nisso, eu acho que o Medina e o Danilo não podem jogar juntos ali na volância. Ficou um pouco desprotegida a entrada da área e o Fluminense conseguia arrematar de longe.
Nosso goleiro fez boas defesas, está se firmando. Vai errar, todo goleiro erra. Mas é um erro, não é constante também. E o Botafogo saiu com 1-0. Só que voltou no segundo tempo, o time Fluminense voltou muito bem, fazendo uma pressão, uma velocidade. O Botafogo se assustou um pouco com isso, porque não tinha aquele jogador ali, o Huguinho na frente, que fazia aquele trabalho que o Gregory fazia. Ele faz esse trabalho. Ainda não com a perfeição do Gregory, mas está indo ao caminho dele. E Fluminense, num cruzamento, vamos dizer assim, falta de atenção de marcação na área. O narrador, e alguns estão dizendo que ele venceu o Ferrarese, não, foi só um erro de posicionamento e ele se antecipou e fez o gol. O Fluminense empatou. Daí em diante o jogo ficou lá e cá, o Botafogo cresceu no jogo, ele fez umas substituições que eu não concordo em algum momento, mas entendo, porque o Montoro, ele era o único que estava fazendo parte de criação ali. Não era o Danilo, não. O Danilo fez uma partida boa, mas o Montoro foi que fez essa ligação ali, né? Fazia bem, estava jogando muito. Cansou, cara. Ele é franzino. Não tinha que trocar ele. Eu só achei que a troca não foi correta. Deveria ter entrado ali o Sanches. Tá com problemas lá interno, não me interessa. Eu acho que campo é campo. Mas eu tenho que recuperar isso. Ele é um bom jogador. Ele entraria melhor ali para armar essa jogada. E o Matheus Martins entrou naquela função toda e o garoto novo que ele botou é aí que se queima. Fala tanto em recuperar, até que recupera fulano, mas destrói outros. Né? Ele entrou com a função, até um pouco nervoso, fazendo algumas faltas. Por quê? Porque colocou o garoto na iminência de virar o jogo. Não, ele tem que entrar com o jogo tá bom. Ele está se ganhando, para ele poder então ter confiança. Outro erro. E o menino centroavante, que estreou, ainda um pouco sem ritmo, e só vai pegar ritmo jogando, mostrou uma certa habilidade, perdeu um gol, né, que chutou fraco, mas ele podia ter entrado antes, que o Cabral estava bem na partida. Mas, né, em vez de entrar, o menino tinha que ter entrado o Cadinho, por quê? Porque entrou já está acostumado, já passou a parte da pressão, né, inclusive já fez gol trombando, né, nessas trombadas dele. Esse é o erro do nosso técnico, a não visão do jogo. Escala bem, mexe bem, o time está jogando bem, mas perde um pouco de ritmo porque ele embola o time. Perdemos da criação e aí foi o Fluminense dando um pouco de sufoco. Entraram algumas substituições deles também que funcionou e ficamos no empate. Resultado ruim? Ruim porque é em casa, que agora tem essa palhaçada que tem que ganhar em casa, fazer fora. Né? Mas na realidade, eu acho que foi mais um clássico, um grande jogo. O jogo foi bom, né? As críticas, para mim, ao técnico é real, mas aos jogadores não. Eles cumprem a função deles. E se não está cumprindo a função do técnico, tem que tirar. Eu, a defesa do Botafogo estava muito bem. Só temos que ter uma solução para quando o Guinho não jogar. Porque os dois ali no volante não dá. E quando o Guinho joga e o Danilo vai para frente, ele cria mais jogadas. É mais uma a criar jogada com o motor. O motor tem que ficar solto mesmo. Você vê que ele. Vocês estão vendo que ele está crescendo porque ele está solto. Então ele tem que decidir quem joga. Um ou outro. Todos os dois estão jogando particularmente iguais, né? O Medina e o Danilo.
Decidir um joga um tempo, um joga outro, joga um jogo, outro joga o outro, e os dois juntos ali, no volante, não tá dando. Eles não conseguem fazer a função que o Guinho faz. E acabou se adaptando ali. E assim foi o jogo, 1-1. Acho que o Botafogo peca em algumas decisões. Também acho que a cobrança em cima dos jogadores está muito grande e está dando uma certa ansiedade na hora de marcar. Nossa, eu não vou dizer minha, porque eu não fico fazendo esse tipo de problema, eu falo nossa como torcedores, né? Porque os jogadores, ele vê mídia, eles assistem programas, os seus parentes, os seus empresários. Então eles estão sentindo a pressão, cobrança, as críticas. E isso é ruim, isso é ruim. Hoje o jornalismo ele é muito mais sensacionalista, né? Para ganhar audiência, para ganhar uns likezinhos, para ganhar tudo. Então eles puxam assuntos, ou então falam, ou verberam aquilo que o povo quer ouvir, né? Ou então concorda ou puxa assuntos polêmicos. É, isso acaba passando para o campo. E essa ansiedade está sendo por isso, está sendo causada por isso. Então temos que entender que cobrar é direito do torcedor, mas tem que ver o momento certo, a hora certa e a maneira que cobra, né? É, isso pode afetar o jogador em querer ficar, não querer ficar. Alguns que saíram pode ter sido por causa disso. Esse papo de dizer, porque o Botafogo é nosso, nada, ninguém é dono daquela porcaria, a gente só é torcedor. A gente não é dono de estatuto nenhum, a gente não é dono de nada, a gente só torce e, por torcer, exigimos muito e esquecemos o lado do lazer, né? Futebol na minha época, a gente ia pro lazer, né? Tinha a rodada dupla, ou então tinha a garotada que antigamente era o juvenil, né? Que hoje é sub-20, 23, que fazia a partida no interior, era para ver as bandeiras, comer o tiro genial no Maracanã, é lazer. E hoje é palco de guerra, de exigência. Isso tem que, isso tem que mudar, isso não pode continuar. Né? A realidade é essa, que afeta. O futebol mudou, mas mudou em regras, mudou em atitude, mudou em tática, mas torcer é uma coisa só. Torcer é vibrar, é ação, é reclamar, é xingar o juiz. Eu descarreguei muitas minhas emoções em cima do juiz. Tinha aqueles grandes momentos ruins no trabalho que a gente tinha que extravasar e não podia xingar o chefe, ia lá e pum, arrasava com o juiz. Hoje não, hoje estão transferindo para o jogador, estão arrasando o jogador. Acho que eles ganham muito pouco que fazem, mas é do mundo, né? Essa mudança. Então, o não está jogando mal. Dentro do seu time é isso aí. Temos a crescer, mas a nossa realidade é essa. Tirando o Palmeiras, o Flamengo ali, eu acho que os outros estão no mesmo nível nosso. Vá assistir o jogo dos outros. Quantos tropeços estão tendo? Olha, os clubes grandes aí na zona de rebaixamento. Olha a crise que nós passamos. Então, essa subida, essa erguida vai ser lenta. O Botafogo não pode trocar de técnico. Primeiro que não pode pagar. Segundo que não tem ninguém a nível acima dele. Tanto é que o Vasco estava querendo ele de qualquer maneira. Então, o que devemos é apoiar e não esperar grandes mágicas esse ano. Não esperar isso. Mas torcer por isso. Né?
E parabéns ao Botafogo, sim. Parabéns, sim. Ao time, né? O pessoal que jogou bem. Quem jogou mal se esforçou. Ao técnico que errou, porque todo mundo erra, mas que está melhorando aos poucos, subindo aos poucos o degrau. E acredito que ainda vai fazer um bom trabalho, bom. Quem sabe títulos. Vai depender de quem ele vai receber para poder botar em campo. Tá bom, gente? Então, isso aí é o que eu vi, o que eu penso. Muitos concordam, muitos discordam, mas, assim como os outros, é a minha opinião. E pelo pouquinho de experiência que eu tenho e de profissionalismo, acredito que não está tão longe da realidade, não. Bom, então é isso aí. Com o dia João Saldanha, até a próxima do nosso Mundo Fogo.